Meninas, conseguem ver minha tela? Sim, Tá. Deixa eu só falar para vocês. E então é assim, eu coloquei lá no grupo de vocês os tipos de parto. Tem um tipo de parto cesárea, tem um parto normal, um parto vaginal, e vocês assistiram para a gente poder aí dar continuidade. Na semana passada, nós chegamos até uma certa parte do nosso PowerPoint. E, além de tudo, nós temos que lembrar desta hora de ouro, que é muito importante. Lembram que a hora de ouro é quando a gente coloca o bebê, quando ele nasce, a gente coloca na mãe, em cima da mãe, e deixamos para poder aí o cordão umbilical parar de pulsar, para depois clampear e cortar o cordão umbilical, ele aí sentir pele a pele. Esses 60 minutos é muito importante, né? Então nós chamamos essa hora de ouro. Outra coisa importante não esqueçam de colocar a presença lá no AVA, no EAD, no fórum, quando vocês entram, lá na primeira aula e no segundo, porque ali também conta a presença de vocês. E quando eu vou dar presença, tudo isso, eu coloco por ali. É, tudo que eu estou postando aqui no nosso WhatsApp, eu também estou postando lá no fórum. Então, qualquer coisa que perderem, alguma coisa, é só pesquisar por ali, tá bom? Agora eu vou começar aí a apresentação do PowerPoint para vocês, para a gente poder ver esses slides. Falamos até aqui, ó, não foi? Na semana passada? Até aqui. Cheguei, e agora? Não foi isso? sim. Tá. Então, bora lá. Qual que é a assistência imediata ao recém-nascido quando ele chega para mim? A pessoa tem que estar com as luvas, tá? A importância de estar com essas luvas, tá? Porque é de proteção do profissional, e o RN vem envolto de secreções corporais, líquido amniótico, vênus gaseoso e sangue. Então, por isso que é muito importante o uso, é obrigatório o uso de luvas, tá? E aí a gente começa as desobstruções de vias aéreas superiores, né? Aonde a gente vai aí envolver um RN no lençol esterilizado para iniciar a secagem das secreções e o aquecimento. Então, se eu coloco aí este RN no lençol ou no campo estéreo, eu estou aí aquecendo ele para ele não perder gordura. Manter a criança numa posição de Trendelenburgo, que é essa aqui, ó, é muito importante, e facilita a desobstruções de vias aéreas. Tá? Isso é muito importante a gente poder visualizar. Remover as mucosidades de sangues, como gás esterilizada da boca, nariz e olhos. Realizar a aspiração das mucosidades, como oro e nasofaringe. E verificar se não há atresia, se as coanas não estão fechadas, né, nas coanas. Aí, para a gente não ter nenhum tipo de problema aí, este RN também não ter nenhum tipo de problema. Secar e aquecer o RN. Completar a secagem, manter o RN em berço aquecido e retirar o excesso de líquido amniótico com compressas macias, minimizando o choque térmico e restringindo as perdas de calores. Então, isso é muito importante aí para este RN. Ele vai chorar, é normal tudo isso, ok? A transição do ambiente aquoso aquecido lá no útero para a sala de parto representa um estresse térmico para este bebê, tá? Ele responde ao frio como vasoconstrição, tentando reduzir o calor perdido com a metabolização de gorduras e consumindo assim 3 vezes mais oxigênio e glicose. Então ele vai consumir aí muito mais. Estabelecer um ambiente adequado, minimizando as perdas. E aí nós vamos aí começar a falar sobre a avaliação da vitalidade do RN, a escala de Apgar. Como que a gente tem essa escala de Apgar? Nós temos no primeiro minuto, e depois de 5 minutos nós vamos aplicar essa escala de Apgar. O que essa escala de Apgar ela vai falar? Tudo que este RN sobre a vida vital dele, sobre tudo isso que acontece. O primeiro minuto fornece informações indicativas da adaptação inicial do RN da vida
intrauterina para extrauterina. Como que eu preciso que esse RN esteja? E aí, nos 5 minutos, a avaliação mais clara do estado geral do sistema nervoso central do RN. E aí, essa escala de Apgar é assim, nós precisamos é, desse controle. Então, quando o bebê nasce, a gente vai aplicar aqui, ó, o score de 0 a 2. Então, quando a gente pega esse RN, a frequência cardíaca dele está ausente, a respiração dele está ausente, o tônus muscular está flácido, irritabilidade reflexa sem resposta e está azul pálido, esse RN está classificado como 0 a 3, asfixia grave. O que eu devo fazer quando eu tenho uma asfixia grave? Eu tenho que fazer o que com esse RN? Vou entubar e aí sucessivamente. Aí depois eu vou vendo, visualizando, ele teve tudo aqui, ó, lenta abaixo do batimento, irregular, alguns flexão nas extremidades, careta, cor rosada, ele está com uma asfixia moderada, tá? Então aí eu consigo fazer umas manobras para ajudar. E aí é o que a gente espera de um RN, é que tenha tudo isso, ó. Maior batimentos de 100, boa chorando, movimento ativo, tosse ou espirro, choro, completamente rosado, vai ser classificado como boa vitalidade. Geralmente o RN ele entra aí no primeiro momento de 7 e depois no final que ele vai dar 9, 10, aí a gente já está aí, tá ótimo para a gente. Como que eu vou monitorar os sinais vitais desse RN? Primeiro que eu vou ver a coloração do RN, a temperatura, qual é a temperatura deste RN. Eu vou monitorar a qualidade de respiração e frequência respiratória durante 1 minuto completo, então vou ficar lá visualizando. Verificar a frequência cardíaca também durante 1 minuto. Se ela está, observar irregularidade de ritmo ou quaisquer tipos de sopro. Isso é muito importante a gente visualizar. Avaliar sinais vitais a cada hora, nas primeiras 4 horas, para ver se ele está tendo algum tipo de problema, né? O que eu posso fazer para este RN? E aí, sinais vitais do RN. A temperatura corpórea dele é de 36 a 36,5 graus Celsius. Frequência respiratória de 30 a 40 respiração por minuto. A frequência cardíaca vai de 80 a 170. O normal é 140 batimentos por minuto. E a pressão arterial do RN é de 75 a 50 milímetros de mercúrio, tá? Então aí quando a gente fala quais os materiais, os equipamentos necessários são necessários para a realização segura e eficiente do exame físico do RN, equipamentos e materiais individuais, termômetro, estetoscópios, coletivos, monitor cardiorrespiratório, monitor de PA, oxímetro de pulso, fita métrica ou régua antropométrica, balança de neonatal. Então, tudo isso, né, que nós vamos ter aí. As balanças, tudo que a gente precisa. Antropométrica, tá? A balança antropométrica, né? Aí nós temos todo o material necessário que a gente vai usar. Fita métrica, né? Monitor, né? E aí sucessivamente, tá? Para a gente ver batimentos, tá? Aqui também é um outro estilo de batimentos. O termômetro, né? A fita métrica para poder ver períneo cefálico e aí sucessivamente, tá? Como que a gente começa a fazer a identificação do RN? A gente vai pegar lá e vai fazer a impressão da planta do pé do RN e a digital da mãe, para permitir estabelecer a identidade absoluta. Tem a caderneta da criança, que lá está mostrando também. Identificar o RN com uma braçadeira, com o nome da mãe, o sexo da criança, a data e horário do parto e o número do quarto ou o número do registro no antebraço, tá? Aí do bebê.
Em partos múltiplos, a ordem do nascimento deverá ser específica na pulseira, através do número 1, 2, 3, 4, etc., após o nome da mãe. Então, a gente vai saber o primeiro que nasceu, o segundo, o terceiro, o quarto, e aí sucessivamente, tá? E aí, ó, a identificação do RN, que é feito assim, ó, na caderneta, né, ó, ele já está aqui, ó, com identificação, né? O cordão está clampeado, tudo bonitinho, né? Já está lá. E é realizado o preenchimento do cartão com dados da impressão plantar, assim como a declaração de nascido vivo. Também é realizado a colocação da pulseira com o nome da mãe e os demais dados da instituição. Tá? Então, isso aqui é o técnico de enfermagem que acaba fazendo. Tá? O clampeamento do cordão umbilical, como é realizado. Oi? A criança deverá permanecer em nível inferior ao da mãe até o cordão umbilical ser pinçado, clampeado e cortado logo após parar de pulsar. Quando ele parar de pulsar, eu vou clampear esse cordão umbilical. Ó, tá vendo? Ó? Aí eu vou, é mais ou menos aqui, não dá nem 5 centímetros de cordão umbilical. Ampliar o cordão em uma distância de 2 centímetros do anel umbilical, usando o álcool etílico a 70%. Verificar sinais de hemorragia, nós temos como saber se tem algum tipo de sinal de hemorragia, e inspecionar os vasos e a presença de 2 artérias e uma veia. A presença tem que ter 2 artérias e uma veia. Nunca esqueçam disso. Isso pode cair em prova que vocês forem trabalhar em neonatologia ou hospital amigo da criança. Lembrem sempre disso. No cordão umbilical tem 2 artérias e uma veia. Quer falar alguma coisa? Pode perguntar, gente. Aqui, ó, tá vendo como fica? Tamanho que fica, clampeei esse cordão umbilical, depois é aí. Quais os cuidados? Tá vendo, ó? Tem que limpar, ele vai cair o cordão umbilical e depois vai ficar bonitinho. E aí eu só vou usar álcool 70, não vou usar mais nada, só o álcool 70 e vou orientar essa mãe. E aí, também são cuidados de vocês, de enfermagem, administração de nitrato de prata nos óleos do RN, que chamamos de credeização. Essa credeização, ela é muito importante, porque ela é um bactericida ou bacterostático, para prevenir o quê? A conjuntivite nesse RN, por Neisseria gonorreia, né? Ou Clândia trachomatis, né, que é conjuntivite gonocócica. Então, ele vai ajudar aí. Ele nasceu, após o nascimento, 1 hora de vida, a gente vai lá e instala em cada olho o nitrato de prata, né, neste olho, para poder aí realizar uma boa limpeza ocular e observar sinais de infecção. Então, o colírio de nitrato de prata, ele serve para quê? Para conjuntivite gonocócica, para evitar, tá? No primeiro momento, nitrato de prata a 1%, ou angirol, que é uma gota em cada olho, que é igual, tá? Só para vocês verem. Então, corílio, nitrato de prata a 1%. Se vocês verem numa prova, o que é credeização? É administrar ou instalar o nitrato de prata nos olhos do RN, tá? Isso não fica difícil, para vocês entenderem. O que é uma oftalmia neonatal gonocócica? É uma conjuntivite que afeta as crianças menores que 28 dias de nascimento. Pode ser causado por uma Candida trachomatis, que pode levar otite e a pneumonia. E a Neisseria gonorreia pode levar à cegueira, além do quadro sistêmico de muitas coisas que pode acontecer na corrente sanguínea. Usualmente, esta infecção ocorre durante o parto, devido ao contato com as secreções genitais maternas, contaminados e combinados com a falta de cuidados no momento do nascimento.
Teve aluno que pergunta, eu vou fazer isso se foi um parto cesárea? A gente pede para fazer em todos os partos, tá? Não esquecer. Que cuidados deve se tomar com o frasco de nitrato de prata? Aqui é com o frasco. Observar o prazo de validade. O frasco, depois de violado, deve ser trocado diariamente, pois a evaporação do diluente aumenta a concentração, acentuando sua ação cáustica. Então, eu não posso aí, eu sempre vou usar e vou ser trocado diariamente. Acabou meu expediente, a gente pode acabar trocando também, sem problema algum, tá? Manter em local que resguarde do calor e da luz, pois pode afetar sua concentração. Então, não vou deixar ele em local aberto, vou deixar ele mais escondidinho, né? Para não ter problema na concentração. A solução nitrato de prata é lípida, o transparente, sendo que o aparecimento de turbação ou precipitação indica que a solução deve ser descartada. Percebeu que mudou de cor? Descarta, porque você vai dar um problema aí neste RN, até a cegueira. Se o dispositivo conta-gotas tocar no olho do recém-nascido, este frasco deverá ser descartado. Por quê? A contaminação, porque depois eu vou colocar em outro RN, eu tenho que me preocupar com isso. Tá bom? Eventualmente, o nitrato de prata pode ocasionar conjuntivite química, que é o decorrente do excesso desse medicamento estilado no saco lacrimal. Então, tem que ser uma gota, não pode ser mais que isso, porque senão ele pode ocasionar conjuntivite química no decorrer da vida da criança. Tal incidente ocorre quando o profissional de saúde, sem conhecimento de técnica, pinga mais de uma gota, ocasionando irritação no olho. Por conta disso, seu uso tem sido questionado em alguns hospitais, inclusive sendo substituído por os outros medicamentos. Tá, ó, este bebê aqui foi estilado bastante nitrato de prata. Então, nós temos um problema sério, tá? E aí, nós também temos a administração da vitamina K. Tá vendo? Ó, o bebê também, no primeiro dia de vida, a vitamina K é administrada em dose única por via intramuscular, no vasto lateral, 1 miligrama ou 0,1 ml até 2 horas após o parto. Professor, para que serve isso? A vitamina K é para não ter aí doenças hemorrágicas, tá? Nas primeiras horas, devido ao baixo índice dessa substância no neonato. Então, eu preciso aí administrar a vitamina K neste RN, tá? No vasto lateral, intramuscular, né? 0,1 ml. Gente, se vocês quiserem perguntar, pode me interromper, não tem problema nenhum, não. As doenças hemorrágicas do RN. As manifestações clínicas predominantes das carências da vitamina K são as hemorragias, decorrente de não atividade das proteínas dependentes da vitamina. Apesar de ocorrer em qualquer faixa etária, o RN é mais suscetível à doença, por apresentar níveis mais baixos do fator da coagulação, menores reservas de vitamina K e por ter baixo aporte da vitamina quando alimentado com leite humano. Pode perguntar. Não, ninguém? E aí, como que deve ser a anotação de enfermagem para um RN? Nós vamos aí, vamos usar REP, tá? Ó, então tá em azul, R, E o P. Registrar na ficha do recém-nascido a impressão plantária digital do polegar direito da mãe. Em, em, em partos múltiplos, a ordem de nascimento deverá ser específica na pulseira, através dos números após o nome da mãe. Preencher a ficha do recém-nascido com os dados referentes às condições de nascimento, horário e data do parto. Isso é muito importante. Então, nós temos esse ERP para vocês nunca esquecer. Tá?
Contato da mãe com o bebê. Esse primeiro momento é fundamental. Iniciar o contato do bebê com a mãe o mais precocemente possível. Incentivo ao aleitamento materno, aumento do vínculo afetivo. Isso fornece proteção. Por quê? A mãe, quando ela amamenta ele nesse primeiro momento de vida, nós temos o colostro. Esse colostro tem toda a imunização que este RN precisa. Então, é essa a importância que a gente tem que acabar aí visualizando e entendendo e passando para essa mãe. Desde o momento do nascimento, o RN normal não deve ser afastado da mãe e o aleitamento precisa ser iniciado o mais precocemente. Quanto mais rápido, melhor. Após as 2 primeiras horas de vida, aproximadamente, o RN deverá receber a primeira higiene corporal e deve ser submetido aos primeiros exames físicos completos, além de ser os seus reflexos avaliados. E aí nós vamos ver. O exame físico do RN deve ser minucioso, feito em local em condições satisfatórias, incluindo todos os órgãos e sistemas passíveis de ser avaliados clinicamente. Aí nós vamos ver fontanelas, o olho, o ouvido, e aí sucessivamente. Bora lá. O exame físico do RN, o crânio. O crânio tem 6 ossos, sendo um frontal, um occipital, 2 parietais e 2 temporais. Sua forma mais comum é ovoide, né? Ele não é redondinho, ele é ovoide, para passar pelo canal vaginal, para não sofrer alterações. Aí nós temos o calvagamento, superposições do osso. Nós vamos ver isso, tá? Aí nós temos o caput, que é o sucedune, é o edema dos tecidos moles do couro cabeludo. Então pode estar inchado, por isso acontece isso. A cefalohematoma, que é a hemorragia com acúmulo de sangue entre o periósteo e o osso. Nós vamos ver isso bem aqui, ó, já já. Então, as suturas, as fontanelas, para a gente acontecer, nós temos a fontanela anterior e a fontanela posterior. Chamamos essa fontanela, tá? Nós já vamos ver o nome dela. Nós temos a fontanela aqui, que chamamos de lambidoide, tá? Essa fontanela. E a bregmática, né? Fontanela bregmática, tá? Ó, tá vendo esse cavalgamento? Ó, sobreposições de ossos, ó. Aqui é o correto e aqui é essa sobreposição. E aqui é a fontanela. O que observar? A bossa ou caput de sucedâneo. Ó, a bossa, tá? Um edema de couro cabeludo, tá edemaciado, geralmente transpõe as linhas de sutura. Pode estar presente no nascimento e vai voltando ao normal, sem problema nenhum. O cefalohematoma, porque ó, nós temos o sangue, né, ó, tá? O cefalohematoma, correto, e aqui é o cefalohematoma. Pode voltar, depende muito, aí nós vamos ter que ver. O médico vai fazer tudo que tem que visualizar para ver se não teve nenhum tipo de problema, mas tem alguns casos que voltam normalmente porque ele está aberto. Ó. E aí as fontanelas são espaços cartilaginosos, quadriláteros, encontrados na cabeça através da palpação são a bregmática, ou bregma, ou anterior, tá? Se fecha por volta de 18 meses, até os 2 anos. E a lambidoide que fica atrás, que a gente falou, se fecha por volta dos 4 meses. Né? Aquelas crianças que ficam deitadinha aqui, ela vai acabar fechando aí. Então, são as duas fontanelas, a bregmática e a lambidoide. Bregmática, lambidoide. Lembrem sempre disso, bregmática e lambidoide. Tá? Meio da cabeça, né? Ó, porque elas vão fechando, né? Aqui está aberto, você tem que tomar muito cuidado com esse RN, né? Exame físico do crânio.
o perímetro cefálico varia de 33 a 38 centímetros, em média de 35. A fontanela anterior bregmática fecha dos 14 aos 18 meses de vida e a fontanela posterior lambidoide fecha aos 2 meses de vida. Tá? Então, aí só para vocês conhecerem. Então, ele fica assim, ó. A face de todo RN pode apresentar a face edemaciada, acabou de nascer, com manchas e consequências do trabalho de parto, regredindo espontaneamente. Vai aí acabando espontaneamente. A gente acaba não se preocupando porque isso vai ser normal. A face assimétrica, face desigual, devido à posição desigual na vida fetal. Milíneo facial ou sebáceo são pequenos pontos esbranquiçados, como a gente viu naquela foto lá no comecinho, né, na região frontal e nasal, nos primeiros meses de vida. Estrabismo, o RN não consegue coordenar o globo ocular, podendo persistir até os 6 meses. Isso é normal para este RN, ok? Olha aí, aquelas manchinhas brancas que eu estou falando para vocês, tá? Pode voltar ao normal, mas é normal, eles não têm aí, o globo ocular dele não é igual ao da gente, tá? Quanto mais você mexe com ele, mais eles ficam nervosos. A pele. O recém-nascido de cor branca são rosados e o de cor preta tende para o avermelhado. Aí, o que é um vernix caseoso? São secreção normal da pele, rica em glicoproteínas, colesterina, ferro e albumina. É um vernix que fica aí para proteger a pele do RN, tá? Então ele protege toda essa pele. Isso vai ajudar muito. A icterícia fisiológica surge após as 48 horas e tem como causa a imaturidade das células hepáticas, tá? Então aí vai ter essa imaturidade. É o que vai ajudar muito. Então, não ajuda, na verdade, não ajuda. Nós temos aí que visualizar esse bebê. O bebê não pode ficar ictérico. Mancha mongólica é a mancha de forma irregular e de coloração azulada, que desaparece por volta dos 10 anos. Tem gente que acaba não desaparecendo, mas o correto é desaparecer. A descamação fisiológica, descamação mais comum no abdômen, mãos e pés. Então tem essa descamação normal, porque essa pele vai sair todinha, e a lanugem, que é bem normal nos bebês. Os pelos finos e ralos localizados na face, orelha, os dorsos dos membros superiores e inferiores, desaparecendo por volta de um mês. Conforme ele vai crescendo, vai diminuindo. A mancha mongólica, né? A lanuge, o vernix caseoso, tá? O bebezinho ictérico, uma gracinha, né? Tá? E aí nós acabamos essa parte aqui, ok? E aí eu fico aberto para as perguntas para vocês perguntar. Como eu adoro criança, na verdade, eu gosto da criança, não das mães das crianças. Porque elas não deixam a gente cuidar do filho. Ah, não toca no meu filho, não faz isso, não faz aquilo. É um problema sério. Mas tem mães que não ligam tanto. Tem mães que não querem que façam nada. Primeiro você tem que agradar a mãe. Você não agradou a mãe, você não consegue nem fazer um curativo nessa criança. Quem é mãe aqui? Que é uma leoa. Eu sou mãe. É. A Primeiro tem gente que tem agradar trabalhado você, não aqui. é? Se você não. Ai, Hã? nem sei. Eu acho que tendo um atendimento bom pra ele, pra mim tá bom.
Mas assim, se você olhar para aquela auxiliar e falar, não gostei dessa auxiliar, A gente fica com o pé atrás, né? Quando envolve os nossos. é, uma vez as as minhas técnicas estavam cuidando, recebendo esse RN, gente, mas essa mãe surtou. Teve uma mãe que surtou, ela surtou. Eu não quero. Aí eu fui lá tentar acalmar. Você também quer roubar meu filho? Eu falei, não, senhora, a gente vai cuidar dele, que é o primeiro momento, tudo isso. Aí ela falou, você vem com essa voz mole. Eu falei, senhora. Aí assim, tem umas que tem que dar um choque de realidade nelas. Entendeu? Porque elas acham que a gente vai roubar o filho delas. E não, a gente vai levar para a sala de parto para fazer tudo isso, aquilo que vocês estão visualizando agora, né? Então, assim, é muita coisa. E tudo isso você vai aí cuidando desse RN, tendo aí um aparato para poder ajudar, né? E aí tá difícil. Vocês vão entrar de férias? Sim, dia 17. Então a Do gente dia só tem, 17 até o dia 7. então você só tem mais uma aula comigo. Aí depois é férias. Isso. Da semana que vem, perfeito. E Ô, pode falar. ô, professor, por que que necessariamente a criança tem que chorar ao nascer? Ó, por que que eu preciso que essa criança chore? Todo o processo respiratório desse RN. O RN, ele quando ele nasce, eu vou ter que ligar meu negócio, tá acabando. Quando esse RN nasce, o que que acontece com ele? Ele não respira. Quem faz a troca gasosa dentro do útero da mãe, do útero, né? É o cordão umbilical, é a própria placenta. Então, neste momento, ele não pode ficar respirando lá dentro, porque se ele respirar, ele vai broncoaspirar, porque tem água lá dentro, não tem? Então, nós temos um problema sério. Então, ele acaba não respirando lá. Então, quem faz toda a parte de troca gasosa é o cordão umbilical, né? É a placenta que faz toda essa parte. Então, por esse motivo, senão ele pode broncoaspirar. Aí, quando ele nasce, o que que acontece? O bebê nasceu, ele ainda não está respirando, porque você não clampeou o cordão umbilical, você não fez nada. Então, o que que acontece? O que que você deve fazer? A hora que você clampeou o cordão umbilical, clampeei o cordão umbilical. Ele não recebe mais esse. Então, quando ele vai respirar, dói. Por quê? Sai o líquido surfactante e entra o ar. Entendeu? Sim, agora entendi. Então, por esse motivo. E gente, então assim, na semana que vem eu vou preparar uma atividade porque a gente vai, de toda essa parte do que a gente aprendeu, eu vou fazer um estudo de caso, vou enviar no grupo para vocês fazerem, vocês me enviarem por e-mail, como se fosse aí uma atividade para a gente não ficar se preocupando com as próximas aulas, porque depois vocês vão ter um tempo de férias e aí vai esquecer, né? Então eu vou fazer isso, a gente acaba fazendo essa atividade e aí a gente termina essa parte do RN, tá? Tudo bem? Ok. Aí vocês terminam a atividade por e-mail, tá? Vocês mandam por e-mail para mim. E aí eu vou mandar para vocês. Vocês já têm essa aula, né? Esse PowerPoint já foi mandado para vocês, né? Sim. Tá. Eu vou apresentar aqui tudo que vocês ficar essas dúvidas. Então,
qual a importância da credeização? Qual que é a importância da vitamina K? O que que acontece? Então, é isso que a gente tem que ver, toda parte. Então, eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada e deixassem no caderno para vocês verem qual é o perímetro cefálico desse RN, essa importância, perímetro cefálico, perímetro torácico, né? Abdômen, então tudo isso, a altura que a gente acaba fazendo com este RN, tá? Então, dê uma olhada e uma pesquisada. Professor, nos vídeos que o senhor mandou dos partos, tem uma atividade lá em cima. Essa atividade é para fazer? É só uma questão. Então, se você deixa para entregar junto com na semana que vem que eu vou mandar a atividade. Pode colocar junto na última, tá bom? No caso, então, Vocês, essa atividade que você está falando é para enviar tudo por e-mail. tudo por Sim. e-mail. Eu vou deixar meu e-mail para vocês e eu coloco lá no grupo e vocês entregam por e-mail. Não precisa postar no fórum não, porque eu sei que para algumas pessoas consegue, para outras não consegue. As representantes de sala estão aí? As duas estão aí. Quer Tá. dizer, Perfeito. Então, assim, depois tá. eu vou estar, eu vou tô gravando essa aula, depois eu subo lá para o YouTube e coloco para vocês poderem aí, quem não conseguiu assistir já tem a aula. Eu sempre peço a colaboração das representantes de sala para comunicar ao pessoal que a gente está fazendo isso, colocando lá no YouTube, né? Porque aí fica mais canal. Mesma coisa para vocês. Puxa, eu esqueci aquilo que o professor falou. Vai lá dar uma lida, dá uma escutadinha, né? Que é muito importante para vocês nesse momento, tá? Eu não vou, como fala, entrar em outras coisas. A gente vai continuar aí neste RN, vamos acabar essas férias de vocês. A gente termina o RN. Semana que vem eu vou falar sobre hiperbilirrubinemia. Tudo bem? Tem gente que fala, professor, eu não consigo falar. Nós vamos falar sobre a icterícia neonatal, o que acontece, a gente vai terminar todo esse caso do RN. Aí depois nós vamos entrar para o bebê, tá? Para outra parte do bebê. O que a gente tem que entender depois que ele cresce? Quais são as políticas que a gente precisa aí visualizar, tá bom? É, São quantas aulas mesmo no seu? são 8, né? Ou 6? Eu acho que é 8. Eu nem sei. 8? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Eu consigo ver, peraí. O senhor, sendo como coordenador, professor, você sabe dizer se, caso a secretaria esteja aberta, a gente pode ir no local buscar nossas apostilas, porque fica difícil ver em PDF? Sim, eu tô aqui em Guaianazes, em Santo Amaro, mas nós vamos ter uma reunião amanhã à tarde. Aí manda uma mensagem no grupo, professor, porque eu pergunto, tá bom? Eu pergunto para eles sobre a apostila que vocês estão perguntando. Tá bom, professor, obrigada. Porque fica difícil mesmo achar em PDF, é muito ruim. E eu moro bem perto ali mesmo da ESC Taquera, né? Você mora Aí perto? Você seria sabia bem que você mais pode dar fácil. um pulinho lá, se você quiser? Eles acabam atendendo. Pra mim tava fechado, porque eu mando mensagem pra eles, eles dizem que a unidade tá fechada. Aí eu não sei se voltou, né? Da época que eu mandei a mensagem. Você mandou quando? Aí pior que eu nem lembro, professor. Mas eu acho que já faz um mês já. Eu acho que tava Não, ainda no surto ainda da manda de pandemia. novo mensagem, manda de novo. Ou liga É lá. que eles não respondem. A gente manda mensagem, eles não respondem. Aí eu acho que eu vou dar uma passada lá correndo pra ver se eu consigo pegar a apostila. Eles disponibilizam, né? Uhum. Ó, para mim, tá falando que eu dou aula para vocês. Aí 15, eu acho que são 30 horas, acho que são 6 ou 8 aulas.
Nós estamos na terceira aula. É isso mesmo. Terceira ou segunda? Terceira hoje. Não, segunda hoje, mentira. Segunda, terceira semana que vem. É Ah, beleza. dia 15. Aí no dia 16 é a última aula de você, é a aula de cálculo, aí vocês entram em recesso. Aí volta dia 7. É isso mesmo, gente. Mas eu acho que o total de aulas são sim. É, é isso mesmo. Pronto, está doidinha. É isso mesmo. Deixa eu ver. Começou minha aula dia 1º. Isso mesmo, foi dia 1º. Tá? E aí é isso. Eu não vou. Vocês têm perguntas, alguma coisa aí do parto? A hora de ouro, vocês conseguiram entender a hora de ouro? Gente, não fica com vergonha de perguntar, não. Pode perguntar. Alguma dúvida agora, gente? Alguma pergunta? Ou